Ok, no nosso último encontro falamos sobre os elementos da narrativa. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma dificuldade? Como é que está aí o entendimento, só para a gente ter um feedback e conseguir ter uma noção mais ou menos de como é que tem sido o entendimento de vocês em relação a essa etapa. Está tranquilo? Está complicado? Está mais ou menos? Como é que está? O silêncio eu vou receber como tranquilo, viu? Alguém colocou aqui, o Lucas colocou mais ou menos. É, Isso aí. tranquilo, tranquilo não tá não, mas estamos Mas, be- naquele mar com aquelas ondas, pegando, subindo, tentando navegar e Tá vendo aí como o homem é bom de ilustração? é, é sinal que está dando certo o negócio, né? É, o negócio tá bom. Ok, mais alguém? É importante que vocês se sintam à vontade para poder sempre dar um retorno. Isso em relação a tudo, a metodologia, a organização, ao ritmo, para que a gente consiga sempre estar avaliando para ver se avança o que a gente precisa estar revendo para que a gente alcance o objetivo, que é que vocês consigam dominar o assunto. Lembrando que isso é algo progressivo que a gente vai construindo ao longo do curso. Então, é esperado que nesse momento se tenha uma certa dificuldade em algumas questões, mas a gente vai conseguir, ao longo do curso, no final, principalmente, já ter uma tranquilidade e o objetivo é que vocês consigam fazer com segurança o processo de interpretação. Ok, mais alguém? Vamos então para o nosso conteúdo de hoje. Essa tela aqui é simplesmente para revisar aquilo que foi trabalhado na semana passada. Falamos sobre os elementos da narrativa, começamos falando sobre cena, depois falamos sobre enredo. Dentro do enredo, nós falamos sobre 4 elementos de como que o enredo está organizado, falamos sobre a introdução do enredo, falamos sobre uma situação-problema, falamos sobre uma tensão e a conclusão do enredo. Ainda sobre os elementos de narrativa, nós temos o cenário, personagens, ponto de vista, caracterização e diálogo. Esses são alguns elementos, dentre outros, que nós não colocamos aqui, mas que, se você já se preparar para o segundo, aqueles que irão fazer o segundo módulo, ou o módulo Prática da Pregação 2, o ideal seria que você continuasse lendo livros que tratam sobre esse assunto, narrativas, porque aí você vai conseguir aprofundar um pouquinho mais, e quando chegar à Prática da Pregação 2, em que nós falaremos sobre narrativas do Antigo, você vai estar bem mais familiarizado com esse assunto e com alguns termos que são usados dentro desse gênero. O nosso objetivo hoje, então, é falar sobre contexto literário. Essa aula de hoje serve tanto para narrativas quanto para qualquer outro gênero. Na verdade, é um passo essencial no processo de interpretação e independe do gênero literário. Ou seja, os princípios serão abordados aqui, você pode aplicar tanto nas cartas, no texto discursivo, quanto também no texto narrativo ou em qualquer outro gênero literário, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. O contexto literário nos ajuda a entender onde a narrativa começa e termina. Então, por que que o contexto vai ser importante? Porque nós precisamos definir com precisão o início e o fim dessa narrativa. E o contexto vai servir para isso. E qual é a sua função dentro do contexto do livro? Aqui tem algo que, se vocês começarem a cultivar desde esse primeiro momento, quando vocês começarem realmente, eu não sei quantos aqui já estão pastoreando ou estão participando ativamente do ministério em uma igreja local, na parte do ensino,
Mas se vocês começarem a cultivar uma metodologia com base no que tem sido ensinado, vocês vão perceber que quando vocês começarem a pregar todos os domingos, a ensinar ao longo da semana, quando vocês estiverem realmente à frente de uma igreja local, tudo isso vai ser muito natural. A abordagem ela vai acontecer, vai fluir de forma muito natural. E aqui tem um ponto que a gente pouco vê nas abordagens, pouco vê dentro das nossas igrejas, no momento do ensino, no momento de pregação. É como que o texto que está sendo pregado se encaixa dentro do todo. Como é que o argumento que está sendo desenvolvido dentro de uma narrativa ou dentro de um contexto literário se encaixa em relação ao todo. Esse é um ponto essencial dentro do que nós chamamos de pregação expositiva. E aí, a pergunta que o leitor deve fazer é qual a função dessa narrativa como no livro como um todo, ou seja, a narrativa que está sendo estudada, ela foi organizada com um propósito dentro daquele livro. Então, a gente não pode tirar ou desconsiderar essa verdade. E principalmente quando estamos falando sobre evangelhos, onde você tem os evangelhos sinóticos, que às vezes compartilham ou relatam o mesmo evento, mas que cada um organizou em um lugar diferente, com um objetivo diferente dentro da sua narrativa geral. Esse passo ajuda o autor a avaliar melhor interpretações que não se encaixam no enredo geral do livro. Então, pensar dessa forma nos dá uma base melhor, tanto para julgar e entender e verificar, chegar à conclusão de que uma narrativa não se encaixa, de que aquela divisão não se encaixa dentro do contexto geral, quanto também para compreender outras divisões, outras propostas de divisões que são apresentadas por outros autores. A gente vai ver daqui a pouquinho um exemplo disso, e entender por que autor A ou autor B dividiu dessa ou daquela forma. Isso vai nos dar base para poder julgar essa divisão feita também por outros. Além disso, o contexto literário reforça o princípio de que só é possível compreender perfeitamente um evento quando ele é lido à luz da história maior. Então, o contexto literário vai reforçar essa verdade. O entendimento completo desse texto que está sendo analisado, ele vai depender do entendimento do todo. Se eu conheço bem o texto e eu conheço bem o todo, isso facilita muito. Então, o contexto literário ele vai ser útil para a compreensão do texto e análise, e vai ser útil também para o entendimento de como esse texto se encaixa, contribui para o desenvolvimento do todo. Quantos aqui já assistiram aquelas palestras do Augusto Nicodemos sobre Marcos? Alguém já assistiu? Ok. Eu assisti a 1 e estou na 2. Está na 2 ainda, né? Então, veja bem, vocês vão perceber como é que ele organiza as sessões, as divisões do que ele vai ministrando do Evangelho de Marcos. Você vai observar, provavelmente você vai perceber que a forma como nós organizamos, as divisões que nós fizemos do Evangelho de Marcos, são diferentes da maneira como ele vem trabalhando. Isso vai ficar muito claro quando ele começar a exposição. Mas aqui vem a importância do entendimento do contexto literário. Por quê? Porque você vai poder, diante de divisões diferentes, de seleções diferentes, você vai poder julgar e ver qual o critério que foi utilizado e de que forma essa divisão A e essa divisão B desenvolve o conteúdo. Então, provavelmente, o Augusto Nicodemos está seguindo um autor que é chamado William Lane. Eu não sei quantos de vocês acessaram lá na plataforma. Deixa eu compartilhar com vocês que eu não coloquei aqui na referência. Você tem lá acho que está dando para ver de forma invertida, né? Piorou a situação. Agora que ficou invertido, agora está certo. Agora está certo, né? A visão aqui está invertida. Mas, enfim, esse é um livro que está cotado lá naquele site que tem
que eu coloquei para você, disponibilizei no Moodle. Provavelmente o Augusto Nicodemos utilizou esse material na divisão em que ele fez, porque é quase que a mesma divisão que é apresentada por esse autor. Então, você tem, naquele site que tem na plataforma, vários comentários, e esse está em primeiro ou em segundo lugar dentro daquela categoria. Mas deixa eu trazer para vocês aqui como é que esse autor faz a divisão do Evangelho de Marcos, bem parecido com aquilo que é apresentado pela proposta do Augusto Nicodemos. Então, nós temos aqui, inicialmente, ele vai dividir em blocos maiores, nós dividimos em seções, ele vai dividir em blocos e cada bloco dividido em subseções. Então, o primeiro ponto que ele vai chamar aqui é o prólogo do Evangelho, começa no capítulo 1, vai do verso 1 ao verso de número 13. A segunda divisão é a fase inicial do ministério da Galileia, vai do capítulo de número 1 até o capítulo número 3, verso 6. A terceira divisão, ele vai chamar de fase posterior do seu ministério na Galileia, começando no capítulo 3, verso 7, até o capítulo 6, verso de número 13. A próxima divisão, a quarta divisão, ele vai chamar de ministério além ou retirada além da Galileia, começando no capítulo 6, indo até o capítulo 8, versículo 30. Aqui seria a primeira parte desse evangelho. Quinta divisão, a sua jornada em direção a Jerusalém, começando no capítulo 8, verso 31, até o capítulo 10, verso 52. Próxima divisão, ministério dentro agora de Jerusalém, do capítulo 11 até o capítulo de número 13. E a próxima divisão, a narrativa da paixão, começando no capítulo 14 até o capítulo de número 15, concluindo com a ressurreição, ou melhor, com a ressurreição de Jesus no capítulo 16, do 1 até o verso de número 8. Ele não trabalha o restante do evangelho. Mas aqui está uma divisão... Todo em inglês, é, professor? Oi? Tem alguma versão desse livro em português? Não, esse aqui, infelizmente, não foi traduzido ainda. Ele não tem ainda em português. Tem que estudar inglês, Colega Chicão. Rony. Tem que estudar inglês. Amigo, você poderia traduzir para nós. O Rony traduz, né? Rony é o bichão em inglês. Ok, mas a ideia mesmo é qual é o objetivo em trazer esse material. Primeiro, para que vocês possam entender qual o critério que Augusto Nicodemos provavelmente utilizou, o material que ele utilizou, ele não cita naquele momento do vídeo, ele já começa o vídeo fazendo explicação, mas ele segue esse raciocínio apresentado aqui por esse autor. Qual é o critério que esse autor utiliza para fazer a divisão que ele apresentou? É o critério da mudança geográfica. Então, ele vai seguindo o trajeto de mudança de local e vai definindo essa mudança de contexto literário. Isso é característico do gênero narrativo, onde a mudança de local sinaliza também uma mudança de ênfase. Então, nesse caso aqui, a divisão dele não foi por seção, como nós fizemos e como você tem na apostila do Evangelho de Marcos, na divisão lá do livro de Marcos. Mas aqui está sendo feito por cena e, consequentemente, também alcançando uma seção bem mais abrangente. Isso aqui é o que nós chamamos de quê? Contexto literário. Quando compreendemos a importância do contexto literário, como o contexto literário funciona, aí você pode julgar entre várias possibilidades de visões de um mesmo livro, porque você vai entender qual o critério que foi utilizado, você vai poder julgar se o critério está correto, se está inadequado. Isso independe de quem está falando. Ou seja, se é a autoridade A, autoridade B, você vai ter uma base para poder julgar aquilo que você está lendo, seja em um comentário ou assistindo a partir de uma pregação ou palestra. Dúvida? Professor, Sim. esse tipo de divisão feita nos evangelhos aí
Isso é possível nesses textos que mostram a narrativa de forma cronológica, vamos dizer assim, de forma cronológica dos acontecimentos de determinado personagem dentro da Bíblia, como nas narrativas históricas também do Antigo Testamento, né? Por exemplo, essa divisão que foi feita aí não pode ser feita nas epístolas. Correto isso ou pode ser feito? Ok, a divisão ela pode acontecer, só que o critério vai ser diferente, os critérios serão diferentes. Então, geralmente, você consegue fazer essa divisão em narrativas do Novo e do Antigo, porque as características das narrativas são diferentes do texto discursivo. Então, no texto discursivo, você vai ter outros marcadores que irão identificar ou sinalizar essa mudança de seção. Porque, como é um texto argumentativo, aí você tem já recursos diferentes. Então, essa forma de compreender, por exemplo, o 1º e 2 Samuel, qual é uma proposta fácil de interpretar 1º e 2 Samuel? Já não seria necessariamente pela questão da mudança de local, como foi aqui de Marcos, mas pela questão do personagem principal. Então, no primeiro livro, nós temos a pessoa de Saul, ou melhor, o profeta Eli e Samuel, só que Samuel é o profeta principal, ou melhor, ele acaba sendo o personagem principal do capítulo 1 ao capítulo número 12. Ele fica no foco desse primeiro momento de 1 Samuel. A segunda parte de Samuel, da primeira, foca em Saul, e o segundo livro foca em Davi. Então, essa seria uma forma de fazer essa divisão. Você agora não utilizou esse critério, que é o critério aqui de localidade, porque nesse caso há uma percepção clara de um avanço e uma mudança de local. Nesse caso lá de 1 Samuel e 2 Samuel, uma forma simples seria entender isso por meio da atuação do personagem principal. Então, vamos pensar que cada texto, cada livro narrativo, ele vai ter uma característica. Em algum momento, essa organização vai ser por meio, principalmente, do local, e em outros lugares você vai ter outros recursos. Por exemplo, o livro de Números também pode ser dividido com base em locais diferentes. Começa lá na planície de Moabe, depois vai para Cades Barneias, depois vai para a região lá já próximo à entrada da Terra Prometida. Você tem estágios diferentes, localidades principais, onde os principais eventos ocorrem dentro de uma determinada área geográfica. E aí você consegue compreender ou definir esse contexto literário com base nessa movimentação que acontece no livro. Perguntas? Temos 3 funções do contexto literário. Quem tiver pergunta pode ficar à vontade para participar. O contexto literário nos ajuda em pelo menos 3 situações. Primeira situação, ele vai estabelecer o fluxo do pensamento. Segunda função, ele vai fornecer o significado preciso das palavras. E terceiro, o contexto literário delineia relacionamentos corretos entre as unidades, palavras, frases e parágrafos. Vamos ver cada um desses aqui para a gente compreender melhor o que nós estamos falando. Primeiro, o objetivo do contexto literário, estabelecer o fluxo de pensamento. Tomar uma passagem fora do contexto viola o fluxo do pensamento do escritor. Um fluxo de pensamento descreve a série de ideias relacionadas que o autor organiza para comunicar um conceito específico. Perceba aqui na divisão que foi proposta por esse autor do Evangelho de Marcos e na divisão que nós iremos seguir por seções menores, que essas 2 divisões não irão atrapalhar no fluxo do argumento. Por quê? Porque você vai perceber que uma seção vai contribuir para o desenvolvimento da outra seção. Então, aqui está uma questão que a gente precisa atentar. Se nessa divisão que foi estabelecida, seja em relação ao texto discursivo ou texto narrativo,
se essa divisão ela quebra o fluxo do argumento, se ela não consegue expressar o fluxo do argumento, essa divisão ela está equivocada. É só um exemplo simples disso. Se eu entendo essa divisão como conclusão e essa divisão ainda é um desenvolvimento de um argumento, consequentemente o resultado vai ser diferente. Se eu entendo uma parte do texto, de uma narrativa, como cenário, e essa parte já é a conclusão, com certeza nós teremos uma conclusão diferente, um resultado diferente do que será proposto pelo autor bíblico. Esse é o ponto central que o texto enfatiza. A comunicação mais significativa envolve algum tipo de fluxo de pensamento lógico no qual um pensamento leva naturalmente ao próximo. É algo progressivo, a gente vê isso claramente nos textos discursivos, e isso também está presente no texto narrativo. Qual é o ponto central aqui? É que cada fase, cada etapa, cada porção vai contribuindo naturalmente para a construção de algo maior. No Evangelho de Marcos, a gente vai perceber como é que isso vai sendo desenvolvido em várias situações. Uma situação, por exemplo, a questão das oposições que Jesus vai enfrentar, lá no capítulo 13, verso de número 6, ele apresenta, ele introduz já o tema, e esse tema vai sendo desenvolvido ao longo do Evangelho. Um outro tema que vai sendo desenvolvido progressivamente, a questão do mistério acerca do reino, que é a parte da crucificação, da morte. Tudo isso vai sendo construído onde uma narrativa vai contribuir para o entendimento e para o desenvolvimento da narrativa seguinte. Uma declaração prepara para aquela que vem depois dela. As palavras que se seguem surgem do que procede e conduzem ao que se segue. As pessoas se comunicam não com uma série de ideias selecionadas aleatoriamente, mas com ideias relacionadas, ligadas entre si, em um padrão lógico. Isso vai fazer toda a diferença para o entendimento do texto e, consequentemente, também na hora da exposição do texto bíblico. Nós não iremos tratar aqui, você não tem esse material, acerca do Evangelho de João, nós apresentamos a estrutura somente de Mateus, Marcos e Lucas, mas o Evangelho de João ele tem uma organização bem diferente. Ele foi organizado com base em 7 sinais, onde João vai apresentando ou intercalando. Ele apresenta o sinal e depois ele desenvolve um discurso ou vários discursos para cada sinal, onde os discursos têm a finalidade de explicar ou de desenvolver as verdades que foram apresentadas nos sinais. E aqui está o ponto que o texto coloca. Se você consegue compreender como esse discurso está conectado com o sinal, com o milagre, ao longo da exposição, mesmo que você esteja, por exemplo, no último sinal, a ressurreição de Lázaro, você vai entender como é que esse último sinal se relaciona com o primeiro sinal lá em Caná na Galileia, quando a água foi transformada em vinho. Mesmo que você esteja pregando no início, no meio ou no final do livro, você vai ter uma compreensão de como essa parte está sendo desenvolvida em relação ao todo. Portanto, o contexto literário é fundamental tanto para a compreensão do texto, quanto também para a exposição do texto bíblico. Outra função do contexto literário é fornecer um significado preciso das palavras. O contexto literário apresenta o guia mais confiável para determinar seu significado mais provável nesse uso. Em circunstâncias normais, nossas mentes adotam automaticamente o significado que melhor se ajusta ao contexto em questão. A confusão ou mal-entendido ocorre quando o contexto literário é vago ou quando vários significados se encaixam igualmente bem. Então, uma pessoa deve parar deliberadamente e pensar sobre vários significados possíveis da palavra ou analisar o contexto com mais cuidado. Em seguida, ele ou ela deve selecionar
o mais provável pretendido pelo escritor. O pensamento básico aqui é o seguinte: a palavra só passa a ter sentido dentro do texto. Isso vai, infelizmente, contra aquilo que foi nos repassado na nossa formação, não só teológica, mas também na forma como nós fomos ensinados ou aprendemos a nossa própria gramática e toda essa disciplina que foi nos repassada por meio da interpretação do texto. Geralmente, a forma como nós usávamos era influência ou influenciada por meio de um tipo de gramática, onde cada elemento era compreendido dentro da sua parte, ou melhor, a parte do todo. E então estudávamos substantivos, verbos e todas as classes gramaticais de forma isolada. Hoje, a forma de estudar e de se alfabetizar já é completamente diferente. A palavra precisa estar dentro de um contexto e, a partir desse contexto, ela vai ter um determinado sentido. Então, esse é o ponto central. Uma única palavra, ela pode se tornar um texto desde que ela esteja dentro de um contexto. Se a palavra não estiver dentro de um contexto, a palavra individualmente, ela não tem sentido. Só para tentar ilustrar isso aqui, talvez fique um pouco confuso, mas para que vocês percebam exatamente o que é que eu estou falando. Qual seria a mensagem se vocês entrassem em um determinado local, vamos pensar na biblioteca, e vocês encontrassem uma palavra escrita, a seguinte palavra, silêncio. Essa palavra, ela teria que significado exatamente ali naquele contexto? Qual seria o significado da palavra silêncio dentro daquele contexto? E dentro da biblioteca não pode ficar conversando, para não atrapalhar a leitura dos outros. E se você encontrasse a mesma palavra escrita no papel jogado no chão? Mas não tinha sentido. Aí não tem como saber. Perfeitamente. Então, aqui está a questão. A palavra silêncio dentro da biblioteca, em determinado local, ela se torna um quê? Um texto. Por quê? Porque ela passa a ter sentido, sentido completo. Ela está transmitindo uma mensagem. Essa palavra, se ela não tiver um contexto, eu não posso dizer qual é o significado de silêncio. Por quê? Porque ela não tem contexto. Então, ela não é palavra. Ela não se torna palavra, por quê? Porque ela não está dentro de determinado contexto. Esse princípio é muito simples e nós fazemos ou temos a tendência de aplicar isso de forma inversa na hora da exegese, quando nós pegamos simplesmente um dicionário, clicamos lá na palavra, aquela palavra tem 5 significados. E aí a gente, então, olha para os 5 significados e escolhe um significado dos 5. E aí pega aquele significado e aplica, dizendo, não, essa palavra aqui é esse o sentido. Ou seja, essa é uma forma de desconsiderar o contexto literário. É o contexto literário que vai definir se essa palavra, nesse contexto, se adequa melhor a esse ou aquele significado. Só um exemplo simples disso para a gente ilustrar essa situação. Os evangelhos utilizam vários nomes ou títulos. Um título que é utilizado, por exemplo, no Evangelho de João é o título Filho do Homem. Só que dependendo do local onde esse título está sendo usado, esse título pode significar tanto ter o sentido lá de Daniel, capítulo 7, isso acontece também no Evangelho de Marcos. Isso pode trazer o sentido tanto do Filho do Homem de Daniel, capítulo 7, quanto também de Isaías ou de Ezequiel, não mais falando sobre o Filho do Homem como aquele que viria reinar e que teria autoridade, que o seu reino seria infinito, seria para todo sempre, mas agora uma figura completamente diferente, a figura do servo sofredor, a figura daquele que iria estabelecer o seu reinado por meio do sofrimento e morte. Então, dependendo do contexto em que esse título
estiver inserido, a carga semântica vai ser trazida a partir ou criada a partir disso. Então, esse é o ponto central. O contexto literário fornece um significado preciso para as palavras. O movimento que precisa ser feito é: eu preciso entender a palavra no original, mas a partir da compreensão dos vários significados, eu preciso entender qual é o melhor significado com base ou a partir do contexto literário. Perguntas? Terceira função do contexto literário. O contexto literário delineia relacionamentos corretos entre as unidades, palavras, frases e parágrafos. Nós vimos um pouco disso em relação aos parágrafos no texto discursivo. O mesmo acontece também com as narrativas. Você vai perceber no Evangelho de Marcos que Marcos agrupou várias narrativas com o mesmo tema. Então, em alguns momentos, de forma clara e direta, ele apresenta o objetivo e você vai reconhecer o objetivo. Em outros momentos, ele vai contar uma história e, por meio daquela história, você vai precisar entender qual é o objetivo central. Mas você vai perceber que cada narrativa foi colocada em um local para contribuir para o significado da outra narrativa. Então, esse contexto literário ele vai delimitar, definir esse relacionamento entre essas unidades. Se você está interpretando um discurso, você vai perceber como que essas frases, como que esses parágrafos, como que essas palavras que são usadas foram colocadas naquele devido lugar para contribuir para o desenvolvimento do pensamento anterior e, consequentemente também em relação ao pensamento posterior. Perguntas? Apresentando de uma outra forma o contexto literário, alguns autores apresentam isso como ciclos de contexto. Como é que funciona essa compreensão, essa abordagem do contexto literário? Você tem isso tanto dentro de uma abordagem mais específica, falando acerca, por exemplo, de sessões, falando acerca de cenas, de estruturas, quanto você tem também isso já em uma proporção muito maior, considerando desde o primeiro livro da Bíblia até o último livro da Bíblia. Então, como é que funciona esse ciclo de contexto? Você tem, de forma geral, o Antigo Testamento. Você tem o Antigo Testamento, você tem o Novo Testamento. Isso aqui é apresentado dentro da estrutura maior. Você vai encontrar essa palavra, primeiramente, dentro daquele mesmo testamento. Você está trabalhando um termo dentro do livro de Marcos. Essa palavra precisa ser entendida de forma mais ampla no Novo Testamento. Depois, isso vai para o testamento seguinte, ou melhor, o mesmo testamento, o outro testamento, você vai para o conceito que é apresentado pelo mesmo autor, e depois, então, você chega no livro bíblico. Ou seja, você tem um conceito da palavra dentro do Novo Testamento, você precisa considerar esse contexto da palavra no testamento anterior, no Antigo Testamento, você tem o conceito que é estabelecido pelo uso que o autor faz, que é diferente do uso de um outro autor. Então, tudo isso é delimitado pelo quê? Pelo contexto literário. Aí agora você chegou no seu livro que você está trabalhando. De forma mais específica, aqui você vai ter, então, o contexto imediato, que é o contexto que segue o seu texto, você vai ter o seu próprio texto e você vai ter o contexto posterior. Tudo isso fazendo parte o quê? Do que nós chamamos de contexto de delimitação do contexto literário. De forma simples, aqui no lado, você tem essa divisão, onde você tem o contexto imediato, o contexto do livro, aqui o corpus onde o escritor é usado. Esse escritor, ele fala no Antigo Testamento Paulo, então você tem vários livros ou materiais de Paulo para entender termos e nomenclaturas que Paulo utiliza.
você tem o contexto do testamento que você está interpretando e você pode também ter um contexto de toda a Bíblia. Você percebe que você tem ciclos diferentes de contexto, onde a avaliação de um determinado texto não pode ser arbitrária. Você não pode simplesmente entender uma palavra. Todo mundo. Ó, pra ti, pra mim tá normal. Aí, voltou. Pastor, o seu caiu e tá sem áudio. Repete aí, Marinaldo, o que ele tá falando, então. Está me ouvindo agora? Positivo, professor. Estamos ouvindo. Então, vamos seguir. São contextos diferentes e o significado da palavra não pode ser definida de forma arbitrária. Você precisa... Professor, seu áudio está ruim demais, professor. Tá muito ruim o áudio. O que está acontecendo? Agora, está normal? Ok, se tiver Melhorou, aparentemente melhorou. Ok. Qualquer dificuldade, por favor, dê o feedback para que eu possa entender o que está acontecendo. Sim, perguntas até esse momento? Dúvidas? Professor, o áudio para mim agora ficou bem baixinho, ó. Baixo. Os demais estão conseguindo me ouvir? Tô conseguindo ouvir, mas tá baixo. Tá baixo, né? Conseguindo ouvir, mas tá baixo. Um pouco. Estão conseguindo ouvir agora? Melhorou? Tá baixo ainda? Acho que tá bom, mas não tá tão alto assim, não. Mas melhorou, para mim tá bom. Tá bom, então vamos tentar continuar aqui, que está 100%, não sei o que aconteceu. Tá compreensível. Tá bom. Agora sim, subiu de novo. Beleza. Perguntas, então? Dúvidas? Vamos seguir. Qualquer dúvida, por favor, fique à vontade em qualquer momento. Diretrizes para delimitação do contexto literário. A gente vai apresentar aqui, basicamente, 3 possibilidades, dentre outras que você pode seguir também nesse momento de definir onde começa e onde termina um determinado texto bíblico. Primeiro, leia o texto leia o Novo Testamento como um todo. Então, para entender um texto, é importante entendê-lo dentro do todo, do Novo ou do Antigo Testamento. Compreenda a teologia bíblica do livro. Vocês têm no seminário essa cadeira chamada Teologia Bíblica? Professor, nós já tivemos teologia bíblica de missões, aí parece que tem outras teologias bíblicas, mas assim, pontuais, parece. Entendi. Então, a teologia bíblica ela tem pelo menos 2 propostas. Uma seria abrangendo o Antigo Testamento, a outra o Novo Testamento, que funciona um pouco diferente do que nós chamamos de panorama do Novo Testamento e panorama do Antigo Testamento. A ideia é mais entender alguns assuntos e como esse assunto é desenvolvido à luz do Novo ou do Antigo Testamento. Aí você vai ter uma teologia bíblica mais específica, que é relacionada ao livro bíblico. Então, a teologia bíblica é específica no livro, por exemplo, de Marcos, ou em um determinado livro. Mas a teologia bíblica ela é fundamental, porque ela vai estabelecer critérios
para que o uso da teologia sistemática seja feito de forma correta. Se não houver um entendimento da teologia bíblica e a pessoa simplesmente usar a metodologia ou a teologia sistemática, a conclusão vai ser completamente diferente. Ou seja, nem sempre a teologia sistemática faz uso da teologia bíblica. E isso a gente vê claramente nas teologias sistemáticas que a gente tem, essa falha nesse processo de construção. Próximo e última orientação, leia todos os episódios que envolvem o personagem principal. Então, se você estiver trabalhando um livro em que esse personagem principal está sendo desenvolvido, por exemplo, os evangelhos falam acerca de Cristo, então você vai precisar entender desde o primeiro momento que ele aparece até o último momento. Se você for para o Antigo Testamento, você perceber que o personagem principal é Samuel, Davi, Saul, você vai precisar, para entender, delimitar, reconhecer onde começa e onde termina, você vai precisar ter uma compreensão de todos os episódios que estão falando acerca daquele determinado personagem que é apresentado dentro da narrativa bíblica. Aqui nós vamos apresentar um modelo que nós vamos utilizar, entendendo que essa é uma proposta dentre muitas outras propostas, ou seja, não é a única forma de interpretação, mas é, sem dúvida nenhuma, uma boa proposta para o entendimento dos evangelhos. Então, essa proposta que vai ser apresentada aqui, que nós estamos preparando o caminho para isso, é uma proposta que se aplica somente nos textos dentro dos evangelhos, que são textos narrativos. Então, a gente precisa enfatizar isso para que não haja nenhuma confusão. Dentro de um livro, você tem a predominância de um gênero, evangelhos, você tem a predominância de um gênero narrativo, mas você não tem exclusivamente aquele gênero. Você vai ter inúmeros outros gêneros. Você vai ter o texto discursivo, você vai ter relatos, parábolas, analogias e vários outros gêneros literários. Então, o ponto principal é essa metodologia, essa abordagem se aplica somente aos textos narrativos. Se você perceber que o texto que você estiver analisando dentro do Evangelho de Marcos não se encaixa dentro de um texto narrativo, então essa metodologia, essa abordagem, essa ferramenta já não se adequa àquele texto específico. Isso vai nos levar à base inicial que nós construímos no primeiro encontro da nossa disciplina, que quem estabelece as regras do jogo é o gênero literário. Então, a partir da compreensão, da percepção do gênero, nós vamos, então, identificar, selecionar as ferramentas para, então, começar o processo hermenêutico. Mas qual é a proposta aqui? A proposta é que a gente entenda como é que funciona uma narrativa, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Você tem, no início da narrativa, geralmente a parte de cenário, a parte de personagens, essa parte toda de apresentação é colocada no início. É uma parte essencial, por quê? Porque algumas informações importantes para o entendimento do clímax já vão ser introduzidas aqui no início. Depois dessa fase inicial, onde você tem local, onde você tem uma situação, apresentando, introduzindo tudo o que vai acontecer, alguma coisa vai sendo desenvolvida. A situação, o problema vai seguindo uma tensão, essa tensão vai sendo desenvolvida, lembrando que, dependendo da narrativa, essa tensão pode ser desenvolvida de forma mais rápida ou de forma mais lenta, até chegar ao momento do que nós chamamos de clímax. É nesse momento aqui que a narrativa alcança a sua parte mais elevada, onde nós encontraremos também a parte principal, o ensino principal da narrativa, e depois, então, ela segue para o que nós chamamos de resolução, ou a conclusão da narrativa. Essa resolução, ela precisa ser analisada juntamente com o clímax. Então, eu não posso desconsiderar a resolução e focar só em clímax. Em muitos momentos, a resolução
vai dizer de forma clara aquilo que foi apresentado pelo clímax. Então, a gente sempre precisa tentar focar ou encontrar a verdade central na parte do clímax e na parte da resolução. E aí, depois, então, nós temos já, declinando aqui a montanha, várias situações que são chamadas aqui de ações seguintes, resoluções, comentários, tudo aquilo que vem depois. Nem sempre teremos essa parte aqui em todas as narrativas. As narrativas primitivas, aquelas que não são bem desenvolvidas, nós não teremos essa parte final. Eu queria chamar a atenção para vocês aqui de como esse autor que propõe essa metodologia, como é que ele entende e classifica o que está acontecendo dentro de uma cena. Então, veja bem aqui, desde o primeiro momento, aqui que começa com o personagem até o final, isso tudo aqui é chamado de quê? Qual o nome que nós concedemos a isso? Uma cena. Ou seja, uma narrativa, ela está dentro de uma cena. O ponto que eu vou chamar a atenção aqui é para a parte de nomenclatura. Se vocês tiverem alguma dificuldade nessa parte de nomenclatura, é importante que vocês possam apresentar a dúvida para que a gente consiga explicar melhor. Mas dentro dessa linguagem nós temos uma cena que começa e termina com a introdução e a conclusão, e essa cena ela é subdividida em várias cenas. Ou seja, nós temos aqui, ó, cena 1, cena 2, cena 3, cena 4, cena 5, cena 6, cena 7, 8 e assim sucessivamente. Ou seja, você pode encontrar em algum momento o autor utilizando a palavra cena para se referir àquilo que nós chamamos de estrutura. Então, a palavra estrutura, ela também está sendo usada aqui como um sinônimo para cena. Ok? Então, nós vamos apresentar uma proposta com base nesse autor e você vai perceber que ele faz uma divisão onde ele usa para cada estrutura, ele classifica como uma cena. Mas essa cena menor compõe uma cena maior, ou seja, faz parte de um enredo e precisa ser entendido dentro desse enredo maior. Perguntas? Qual a proposta, então, para que você consiga interpretar uma narrativa nos evangelhos e também, por exemplo, no livro de Atos, que é um livro que nós temos esse gênero literário? Duas possibilidades aqui para que você possa analisar. Primeira possibilidade, parafrasear cena por cena, resumindo cada uma à medida que o enredo avança em direção ao clímax e à resolução. Essa é uma boa forma e um bom exercício, principalmente quando estamos interpretando uma narrativa longa. Então, se você conseguir identificar onde começa aquela estrutura e onde termina, onde inicia e onde termina uma cena menor, você pode fazer isso, resumir. Tentar resumir aquela cena com o objetivo de entender a parte principal daquela cena. E aí, então, você vai resumindo e vai avançando em direção ao clímax. Essa é uma primeira sugestão para análise de uma narrativa. Segunda sugestão, você precisa listar os eventos de cada cena mais brevemente em um gráfico visual. Você pode criar um gráfico padrão simples, cada número representa uma das fases do enredo. Então, vamos pensar que você decida fazer por meio de um gráfico visual. Você vai estabelecer um número para cada elemento do enredo. Número 1, você vai colocar aqui como cenário, número 2, como personagem, número 3, parte A, como problema, número 3, parte B, conflito. E aqui, esse conflito sendo desenvolvido, se intensificando, a parte principal, que é a parte do clímax, resolução, os eventos seguintes, tudo isso você vai colocando por meio de um número. Todos aqueles elementos que nós apresentamos como elementos da narrativa, inicialmente você, então, colocaria um número para cada elemento. Depois de você estabelecer, então,
um número para cada elemento, você faz um gráfico onde você vai colocando número 1, e aí você vai dizendo do versículo 1 ao versículo 5. Aí você já sabe que 1 ao 5 é o quê? Cenário. Depois você vai do verso 6 ao verso número 10. Aí você coloca número 2 aqui. Aí você já sabe que esse número 2 aqui é referente aos personagens, ou seja, todos os personagens principais são apresentados do verso 6 ao verso de número 10. E assim você vai seguindo a organização. Dessa forma, você tem uma organização visual que você consegue já perceber com mais clareza os elementos da narrativa, o fluxo da narrativa e, consequentemente, qual é o objetivo principal que vai ser desenvolvido ou apresentado aqui na parte do clímax. Duas propostas, você pode intercalar e usar as duas formas também, mas são aqui duas possibilidades de você analisar o enredo de uma narrativa. Perguntas? Tudo tranquilo? Vamos seguir aqui. Qualquer dúvida, fique à vontade. Analisando o enredo de uma narrativa. Eu vou compartilhar com vocês, com base nesse autor, ele traz 6 orientações que a gente pode seguir dentro dessa análise de um enredo de uma determinada narrativa. Quais são os 6 elementos? A gente vai ver isso de forma prática daqui a pouquinho, e eu vou compartilhar um texto com vocês de um outro autor que usa a mesma abordagem, onde vocês também terão a oportunidade de ler com calma, identificar cada passo que ele apresenta, para que então a gente consiga, a partir da próxima semana, colocar tudo isso em prática na interpretação do Evangelho de Marcos. Primeiro passo, isole a unidade literária. Então, a interpretação começa definindo o contexto, onde começa aquela cena e onde termina. Aqui é bem mais fácil quando você está interpretando uma narrativa, porque você consegue reconhecer o início e o final de forma mais simples. Então, essa primeira parte aqui não é tão complicada. Segundo passo, leia a história várias vezes. A gente precisa criar esse hábito de interpretar o texto bíblico por meio da leitura e da repetição. Ou seja, a gente precisa deixar de lado aquela tensão de querer identificar a estrutura do texto em uma única lida do texto. Isso vai se tornando claro à medida que a gente vai lendo repetidas vezes aquele mesmo texto bíblico. Terceiro, identifique o cenário e os personagens. Então, eu estou diante de uma narrativa, qual é o cenário? Geralmente, dentro do cenário, você tem já os personagens. Dependendo da narrativa bíblica, o ideal seria você criar uma lista de personagens, para que ao longo da narrativa, quando aquele personagem aparecesse, você já tivesse feito um mapeamento daquele personagem. Esse personagem aqui surgiu no livro tal da Bíblia, nesse livro tal ele aparece com essa ou com aquela característica, ou seja, você tem uma lista de personagens onde você conhece cada personagem e sabe de que forma o autor está citando ou fazendo uso daquele personagem. Quarta orientação, observe a história. Essa parte de observação aqui, ela diz respeito a como funciona essa dinâmica, como é que o enredo acontece, qual é a forma como o enredo está acontecendo. Você vai precisar observar todos os detalhes da história. E aí depois, então, você vai isolar as cenas diferentes, ou seja, onde é que está o cenário, onde é que está o clímax. Você vai precisar entender em que momento começa e termina cada estrutura. Esse passo vai levar ao passo final, que é, então, analisar a narrativa. E aí, aqui, para que isso aconteça, você vai precisar ter
conhecer exatamente... Professor, eu tô sem áudio aqui. Tá todo mundo sem áudio, é só eu? Aqui tá escutando normal. Aqui tá normal também. E aqui Ok, também. então, verifica o que está acontecendo, tá bom? Mas, Pra mim tá tudo travado. de qualquer forma, está Agora gravado, aí a gente pode assistir depois. tá, Se alguém agora tiver eu consegui ouvir. dificuldade, por favor, pode se manifestar para que a gente consiga entender. Mas aqui está o ponto principal. Você vai precisar lembrar, no momento da interpretação, de todos os elementos do enredo, saber exatamente qual é cada elemento, quais as características principais de cada elemento, para que nesse momento da interpretação você não precise ficar pensando, o que é um cenário, o que é tensão, o que é conflito. Isso precisa estar estabelecido na sua mente, para que isso vai ajudar nesse momento de identificar a tensão, clímax, resolução, ação seguinte, ou seja, todos esses elementos precisarão ser identificados nesse momento da abordagem. Observe agora como é que a gente vai apresentar aqui esses elementos. Esse autor apresenta aqui uma sugestão que você consegue visualizar cada elemento dentro da proposta de reconhecimento dessa metodologia que ele coloca aqui. Eu vou compartilhar com vocês um outro texto, onde vocês terão, de forma bem mais minuciosa, explicando cada momento, qual a transição que acontece, por que aquele momento da narrativa pertence ao cenário, por que pertence à tensão, por que pertence à conclusão. É importante que vocês, então, ao longo da semana, façam a leitura desse material que eu vou compartilhar, para que na próxima semana a gente consiga aplicar tudo isso na interpretação do Evangelho de Marcos. Mas veja bem, aqui nós temos um exemplo de Lucas, capítulo 7, do verso 1 ao verso de número 10. Eu vou fazer a leitura do texto e depois a gente vai passar aqui para os passos, aplicando os passos lá desde o ponto 1 até o versículo, os 6 tópicos que são apresentados. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar o seu servo. Este, chegando-se a Jesus com instância, lhes suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhes faça isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. Já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem, ao meu servo, e ao meu servo, faz isto, e ele faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Então, essa aqui é a narrativa. Primeiro passo, isole a unidade literária, onde começa e onde termina. Versículo de número 1 até o verso número 10. Essa é a unidade literária. Segundo, leia várias vezes. Terceiro, identifique o cenário e os personagens. Nesse momento aqui, todas as informações que você tiver acerca dos personagens e do local vai ser importante. O texto aqui vai falar sobre Cafarnaum, o cenário estava nessa região. Então, você vai tentar conhecer acerca desse local. E aqui nós temos, então, uma lista de personagens, onde você tem o centurião, o servo do centurião, amigos do centurião, Jesus, anciãos judeus, multidões ao redor de Jesus. Eu não sei o que é um centurião. Eu vou precisar, então, pesquisar e compreender qual a diferença de um centurião.
Qual a diferença de um centurião para um servo do oficial? Então, nós precisamos aqui entender toda essa questão, vai ser importante para o entendimento do texto. Observe a história, como é que a história começa, como é que o enredo é desenvolvido. Nós podemos aqui isolar cada cena. Então, usando a nomenclatura do texto discursivo, nós vamos chamar isso aqui também de estrutura. A primeira cena começa no verso de 1 a 2, segunda cena, versículo de número 3, cena 4, cena 3 do verso 4 ao 6, e assim sucessivamente. Você vai percebendo que essa definição de cena, ela acontece por mudança de ênfase. Observe aqui a primeira cena, verso de número 1 e verso de número 2. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum e já junta aqui isso com a primeira cena. O servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Então, esse aqui é o primeiro bloco, a primeira estrutura. E assim você vai seguindo. A segunda estrutura, o verso de número 3. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar o seu servo. Aqui, a terceira estrutura fala de quê? Do envio desses homens até a pessoa de Cristo. No verso número 4, nós temos já uma outra situação. Agora eles já chegaram. Perceba que você vai tendo essa divisão ao longo de todo o texto. Então, a cena de número 3, do verso 4 até o versículo 6, a parte A, quando Jesus, então, foi com eles. A partir da parte B, nós já temos uma outra fase, um outro momento da narrativa. Qual é o ponto? Isso aqui vai fazer, se você conseguir praticar, exercitar isso, essa abordagem vai ajudar muito quando você estiver interpretando narrativas como de Atos dos Apóstolos e também do Antigo Testamento, onde você tem uma narrativa com 30, 40, 50 versículos, e aí você vai precisar entender como que a parte inicial se encaixa com o todo. E entendendo essa estrutura, essa cena menor que compõe a cena maior, você vai percebendo como cada parte menor contribui para o desenvolvimento do todo. Vocês terão esse material aqui, vocês poderão analisar com calma, e aí, então, se houver alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade para poder a gente conversar também ao longo da semana. O último passo, analise, então, a narrativa. Ou seja, onde é que está a tensão crescente, onde é que está o clímax, onde é que está a resolução, e então quais são as ações seguintes dessa narrativa. Aqui, no caso, é o verso número 10 e não o verso número 1. Observe que você tem aqui, para cada parte da narrativa, uma cor diferente. Então, a narrativa começa aqui com a primeira cor, você tem um cenário. Depois do cenário, você tem uma outra cor aqui diferente. Você tem agora essa parte da situação-problema que é apresentado. Qual é a situação-problema? O servo de um centurião, a quem este muito estimado, estava doente quase à morte. Aqui é apresentado a situação-problema. A partir da situação-problema, essa situação-problema vai sendo intensificada, desenvolvida. Então, nós temos o início da tensão. Qual é o início da tensão? Do verso 3, a parte que está em verde, toda vai, então, apresentar esse desenvolvimento da tensão. Essa tensão vai nos preparar ou nos conduzir para o clímax. E aí vem o versículo de número 6, a parte B. Já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigo para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não julguei digno de ter contigo. Porém, manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado as minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, a outro vem, e a ele vem, e o meu servo faz isto, e ele faz. Observe que
todo esse texto aqui vai sendo conduzido para o que vai ser apresentado agora no versículo de número 9. Ouvidas estas palavras, admirou-se dele, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Voltando-se para casa, foram enviados e encontrados curados. Tudo o que vem agora depois já é uma resolução do que foi apresentado aqui no conflito, ou melhor, no clímax. A partir do clímax, nós temos uma resolução e essa resolução vai contribuir diretamente para a parte mais elevada dessa narrativa. Então, o fluxo do argumento vai seguindo os elementos do enredo. A ordem básica é essa: cenário, situação, problema, conflito, esse conflito se intensifica, clímax, resolução. E aí a gente vai precisar reconhecer cada um desses elementos para que, diante da análise do texto, você consiga entender em que local está a mensagem central do texto bíblico. Professor, Perguntas? Sim. no caso, o clímax é essa parte de vermelho? Exato. O clímax da parte vermelho, e aí a parte em negrito, ou melhor, em preto, você já tem os eventos que aconteceram após o clímax. E aí você tem uma resolução que é apresentado aqui como um comentário, pode ser resolução, conclusão, comentários posteriores, mas o ponto central aqui é o seguinte: você vai sempre precisar conectar o que está acontecendo na resolução com o que foi apresentado nessa parte do clímax. Ok? Uma coisa vai complementar a outra. Em alguns momentos, você vai ter uma declaração direta já no clímax e você vai ter um entendimento mais completo, em outros não. Necessariamente, a parte final, aquilo que vem depois do clímax, vai esclarecer a parte do clímax. Dúvidas? Fale agora ou sinta dificuldade na próxima aula, que a gente vai começar a fazer ou aplicar esses passos no texto bíblico. E aí a gente vai Professor, caminhar... Sim. pode usar essa mesma estrutura aí para quando for fazer o exercício, né? Tipo, botar as coresinhas aí para ficar melhor entendido para o senhor. Isso. Sim, Você pode ser nesse mesmo formato aí, né? pode definir por cor. Por exemplo, você cria uma legenda inicialmente, cor azul, cenário. E para que você siga um padrão na interpretação de todo o livro. Quando a pessoa está se preparando para pregar acerca de um livro bíblico, essa é uma forma simples de fazer também. Vamos pensar que você decida pregar acerca de um determinado livro bíblico. E aí o ideal é que você comece esse trabalho de texto muito antes de começar a série que você está pregando. Mas se é um texto narrativo, você pode definir aqueles marcadores de texto, lápis de cor, giz de cera, qualquer recurso que você queira utilizar, e aí você pode definir cor tal, eu vou usar aqui para cenário. E aí, todas as vezes em que você encontrar na leitura da Bíblia o cenário, você vai lá e marca o cenário com aquela cor que você definiu. Eu defini agora cor tal para personagens. E aí, toda vez que você encontrar um personagem, você grifa com aquela cor. Se você fizer isso no início, estabelecer esse padrão, você vai ver que ao longo da leitura do livro, depois que você tiver feito toda essa análise de forma muito simples, de forma muito natural, você vai ter já de forma visual uma compreensão muito mais fácil da organização daquele livro, porque você conseguiu estabelecer, já identificar por meio da leitura, onde é que está o cenário, onde é que está o clímax, a situação problema, e aí você vai vendo visualmente como isso vai se organizando ao longo da sua leitura, e isso vai ficando já registrado na sua própria Bíblia. Quando você estiver em qualquer local
que você for surpreendido por uma necessidade de pregar aquele texto bíblico e você não tem ali um sermão, um papel na mão, mas você já tem uma Bíblia com as suas anotações e marcações, o que vai facilitar bastante no momento da exposição do texto bíblico. Professor, já Perguntas? tem uma. Eu cheguei um Sim. pouco atrasado. Já tem um exercício, já tem um trabalho para um exercício para a próxima semana, é isso? Não, na verdade é assim, eu vou passar para vocês um texto, só que ele não tem caráter avaliativo. Então, os que desejarem fazer a leitura poderão fazer, mas você não vai ganhar ou não vai ser penalizado por fazer ou não fazer. Mas Mas aí já é uma... Ah, não, pode falar, pode falar. por que vocês precisam fazer? Em que vai ajudar a leitura do texto que eu vou disponibilizar? Toda essa parte teórica, e que nós acabamos de ver aqui de forma simples, que é o que a gente vai aplicar a partir do próximo encontro, nesse outro texto, o autor faz de forma minuciosa. Então, ele vai falando no texto por que versículo 1 a tal é cenário, por que de versículo tal a versículo tal é clímax, por que é tensão. Ou seja, vocês vão conseguir, dentro de uma leitura calma, estabelecer essa base que está sendo colocada, construída ao longo desses nossos últimos encontros. Então, é primordial que você separe um tempo e faça isso de forma tranquila, sem o interesse de fazer algo por obrigação. Essa que é a ideia da atividade. Sim, Rony, pode falar. Não, professor, mas aí no caso, vai ser um texto que o senhor vai nos dar para ler e compreender melhor essa divisão. Não vai ser para a gente fazer uma divisão de um texto em si ainda não, né? Não, não vai ser não. Ah, tá Não, certo. a intenção não. É simplesmente para que vocês entendam a explicação do autor e reconheçam cada um desses elementos. Ou seja, não tem atividade para que vocês possam apresentar na próxima semana. A forma como nós estamos utilizando de atividade primeiro vocês precisam ver na prática e depois, então, reproduzir. Então, nesse primeiro encontro, para o próximo, vocês não terão nenhuma atividade nesse sentido. Professor, eu tenho só uma dúvida aqui, que foi passar, já faz alguns momentos que foi mencionado aí, quando diz assim, leia o Novo Testamento todo. Digamos, se o texto é do Novo Testamento, é recomendado que se leia o Novo Testamento todo. E se for do Antigo, lê o Antigo todo? Ou ainda assim o Novo vai ser primordial a leitura do Novo? Os dois. Então, vamos por parte aqui. Dentro desse ciclo de contextos, os ciclos onde você tem vários níveis de contexto, dentro dessas etapas, inicialmente, você precisa entender a função daquele livro dentro do testamento em que está o livro. Então, vamos pensar aqui, a gente está falando sobre Marcos. Marcos se encaixa, ou qual a função de Marcos dentro do Novo Testamento? Essa é a primeira análise. Só que, em um outro momento, uma outra análise qual a função de Marcos em relação ao Antigo Testamento. Ou seja, você tem agora uma análise ou uma compreensão do Evangelho de Marcos dentro do Antigo e também do Novo Testamento. Se esse passo não for feito dessa forma, o que poderá acontecer você correrá o risco, incorrerá em pegar um conceito que não é de um testamento e aplicar naquele testamento. Porque você pegou uma nomenclatura e simplesmente atribuiu o significado naquela nomenclatura que você já tinha. Ou seja, esse significado ele pode surgir tanto do novo quanto do antigo. E aí a gente precisa entender a função desse livro, primeiramente no testamento em que ele se encontra e depois, de forma mais abrangente, como ele se relaciona com o outro testamento. Mas tem alguma forma, professor, específica que a gente consiga chegar a essa resposta? Por que eu pergunto isso? Porque se a gente for analisar ler o Antigo Testamento todinho e tentar encaixar Marcos, eu acho que tem que ter muita familiaridade, tanto com Marcos como com o Antigo Testamento,
para a gente conseguir fazer essa observação. Porque Perfeitamente. senão a gente vai ler o Antigo Testamento, vai ler Marcos até não sei quantas vezes e ainda assim não vai vai conseguir, precisar ler de novo, né? Ainda assim não não vai vai ter um conseguir nem entendimento responder perfeito. essa pergunta. Eu achei bem difícil isso. Qual o seu nome que não está aparecendo aqui Elisângela. Elisângela, deixa eu te falar, você está no caminho certo, está pensando certinho. E, na verdade, depois de todo esse trabalho, você ainda assim não terá entendido plenamente, ou seja, não vai precisar trabalhar mais ainda. Qual que é o ideal e o que é sugerido pelos autores em relação a esse assunto? É que a gente consiga desenvolver um plano de leitura ao longo da nossa vida, onde você consiga ler tanto a Bíblia, pelo menos uma vez por ano, e você consiga focar também no livro que você está estudando. Então, vamos pensar aqui que isso seja algo que se constrói ao longo do ministério e não numa simples abordagem. Ou seja, eu preciso, para interpretar bem o Novo Testamento, conhecer bem o Antigo Testamento. Então, se eu não conseguir entender bem o Antigo Testamento, eu também terei dificuldade na compreensão do Novo Testamento. E isso aí é uma questão básica mesmo. A única questão que talvez pareça meio inviável eu estou, então, interpretando, comecei a estudar Marcos hoje. Quer dizer que eu preciso ler, primeiramente, todo o Antigo Testamento? Essa é a questão. Essa leitura ela precisa acontecer ao longo do nosso ministério, mas precisa ser construído. Eu preciso ter uma percepção da teologia bíblica do Antigo, porque isso vai influenciar diretamente no conceito ou no desenvolvimento da teologia bíblica do Novo Testamento. Ok, Entendi. Elisângela? Entendi, professor. É porque, como a gente está trabalhando um texto específico, eu imaginei que seria para fazer toda essa análise de um texto, entendeu? Entendi. Eu digo, meu Deus, é trabalho demais. Você vai ver isso no nosso, eu acho que já no primeiro encontro, a gente vai visualizar um pouco disso. Só para adiantar já um pouquinho. Marcos vai fazendo citação, isso é comum nos evangelhos, do Antigo Testamento. Então, por exemplo, ele vai citar já no capítulo 1 Isaías e vai citar também Malaquias. E aí a questão é o seguinte, ele faz uma breve citação tanto de Isaías quanto de Malaquias. Se você não tiver o entendimento da seção em que ele usa o texto de Isaías, que é uma seção longa, e você não tiver o entendimento de todo o livro de Malaquias, você não consegue entender o ponto central da citação dele. Entendeu? Entendi. Então, Então assim, já facilita quando o livro já menciona um texto específico do Antigo Testamento, a gente já tem um local onde consultar e analisar de forma mais minuciosa, né? Quando ele já dá essa luz de um texto lá no Antigo. Perfeito. Então, você tem alguns estágios. Você tem o que a gente chama de citação. Essa citação ela vem em alguns momentos de forma direta, em outros momentos ela vem de forma indireta, e você tem também um recurso que é chamado de alusão. A alusão ela é diferente da citação. A alusão você geralmente não tem uma passagem específica. Ou seja, você precisa entender aquele texto ou aquele assunto com base em várias ocorrências do Antigo, onde você não tem uma única passagem, mas você reconhece claramente que aquele assunto faz alusão àquele determinado tema do Antigo. De forma simples para você entender. Quando Jesus fala acerca do templo, que ele iria destruir aquele templo em 3 dias, ele não vai fazer uma citação, ele vai fazer uma alusão. E aí você vai precisar entender o quê? Em quais são os livros do Antigo Testamento que surge a questão do templo, como é que esse templo é tratado ao longo do Antigo Testamento, para que você tenha a compreensão de como Jesus se intitula como esse templo que vai ser destruído e reconstruído em 3 dias. Isso é uma alusão. Aí você já não tem um texto específico à semelhança de uma citação. Sim. Muito bem, professor. Obrigada. Obrigada. Alguém mais? Perguntas? Dúvidas?
Ok, então. Então, nós vamos encerrar por aqui. Eu vou compartilhar todo esse material para que vocês possam analisar com calma. Vou compartilhar o próximo texto. Se você teve alguma dificuldade, você vai poder rever a aula. Qualquer dificuldade, você pode também entrar em contato ao longo da semana. E aí, na próxima semana, a gente se encontra novamente na quinta-feira. Que Deus abençoe a todos. Uma boa semana. Só me tira aqui uma dúvida. É Certo. para enviar alguma coisa a respeito daquele vídeo que o senhor pediu para a gente consultar de Tim Keller, pregando para o coração, é para lhe enviar alguma coisa ou não? Não, na verdade, precisaria ser feito na plataforma. Então, na plataforma você tem um fórum, e aí você tem dentro da unidade lá do fórum 2 perguntas. E aí a atividade precisaria ser feita dentro da plataforma. Você conseguiu fazer a Tá. atividade? Não, ali eu tenho um pouco de dificuldade de usar, tem coisas que eu não consigo enviar. Eu até perdi o tempo de enviar o de Gálatas. Aham. Não consegui. O que eu oriento a vocês é o seguinte: se vocês tiverem dificuldade com plataforma, tiverem dificuldade com o trabalho, que vocês façam isso e entrem em contato o mais rápido possível. Nós já estamos passando da metade do módulo, estamos chegando já no final. A plataforma está organizada com datas específicas, e aí tudo isso vai somando para a nota final. Ou seja, depois que nós chegarmos no final da disciplina, vai ficar meio inviável recuperar algumas notas. Então, é importante que, se alguém tiver alguma dificuldade, que sempre faça isso o mais rápido possível para que a gente consiga identificar, auxiliar, orientar naquilo que for preciso. Tá bom? A questão do vídeo, você tem dentro da unidade um fórum, onde você vai participar do fórum respondendo as perguntas. Então, aí você simplesmente digita as perguntas e elas vão ficar salvas dentro daquela plataforma. E aí depois eu vou corrigir e lançar nota dentro da própria plataforma. Ok?